Legal. E aí, tudo bom com você? Eu sou o Rafael da Hubsoft e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre provedores de internet. A ideia desse bate-papo aqui é voltar um pouquinho pro operacional, entender um pouco da evolução do negócio, da evolução tecnológica do negócio. E é por isso que eu trouxe hoje o Silvano conosco aqui. O Silvano é da Isso é Telecom, né? O Instagram dele ali. Ele representa algumas marcas, tem uma experiência de mercado aí de longa data. Inclusive, nós temos clientes em comum, né? Clientes da HubSoft em comum com o Silvano. Eu vou pedir ele para se apresentar, falar um pouquinho da experiência dele, de quanto tempo que ele está no mercado aí, as marcas que ele representa. E a gente vai falar um pouquinho justamente disso, da evolução do provedor de internet. Legal. Eu sou o Silvano, eu sou engenheiro de telecom, formado pelo Inatel. Eu sou do Instagram Isso é Telecom, onde eu gosto de brincar que eu desmistifico um pouco da tecnologia, né? Então a ideia é trazer as tecnologias que são aplicadas tanto para provedores e também no mercado de tecnologia, IA e telecom, e como isso afeta a vida das pessoas, né? Traduzir um pouco o que às vezes fica muito complicado e nichado, né, para o público Perfeito. comum. E eu também tenho como minha principal atividade um escritório de representação comercial, onde as principais marcas que eu trabalho lá hoje são Conduit, que é uma fabricante de fios e cabos, né, parte de cabos Cat5, Cat6, a ZTE, que é muito conhecida no meio de provedores de internet, fabricantes de OLTs, roteadores, ONUs e vários outros produtos, e a HT, que é um fabricante de fibra ótica, produz cabo aqui no Brasil, Sim, tem fábrica aqui no Brasil. Então o que eu faço bem é juntar várias soluções e levar isso para dentro do provedor para você conseguir ter um acesso, uma negociação centralizada dentro de uma única pessoa que conhece o seu provedor, conhece a sua operação. Com isso consegue dar uma referência de mercado, né? E com isso você consegue simplificar essas negociações. Em vez do cara correr em vários fabricantes e vários fornecedores, ele tem isso dentro de um canal único, né? Que é a Hub, que é o meu escritório de representação. perfeito. Beleza? Então, hoje, por exemplo, eu sempre trabalhei no mercado de telecom, né? Eu fiz também, comecei a fazer engenharia de telecomunicações, mas me formei em engenheiro elétrico por uma questão de faculdades e tudo. Mas o objetivo era trabalhar com telecom. E quando eu comecei a trabalhar com telecom, era na época dos rádios e tudo, né? Bem antes aí. Uhum. É, e a fibra ótica, quando ela chegou, ela era um mito, né? Você não podia mexer nem com muito, é, com falta de cuidado, porque ela podia romper. A gente também não conhecia tecnologia e tudo. Mas pelo que você falou, hoje, se eu quiser abrir um provedor ou se eu quiser cabear uma região, você consegue me atender com toda essa estrutura. Eu diria que hoje, dentro do escritório lá, eu tenho 80% do que você compra no dia a dia, eu Sim, consigo atender, né? Então, acho que vai ficar faltando uma parte de conectores e ferragens ali, que é sim, um periférico menor, né? Mas a maior massa ali, que é fibra, os ativos, parte de DWDM, tudo isso aí a gente consegue atender, fornecendo direto da fábrica para o provedor. perfeito. E é engraçado essa parte da fibra ótica, porque ela é algo que começou mesmo como um mito, né? É, Então eu me lembro, por exemplo, eu entrei para fazer engenharia de telecomunicações, mas ela não era o meu objetivo, né? Eu caí de paraquedas porque eu tinha alguns amigos que estavam muito novos, abriram empresa lá em Minas Gerais, né? Santa sim, Rita do Sapucaí, é o Vale da Eletrônica no Brasil, é como um celeiro, né? De novas empresas. E aí meu pai, conversando com o pai dos meninos, dos meus primos lá, falou, cara, manda o Silvano pra lá, ele tá aqui no Mato Grosso do Sul, sou de Dourados, no Mato Grosso do Sul, sim, um negócio que não tem nada a ver com tecnologia, é muito mais agricultura, né, parte de serviço. E aí eu fui pra lá pra aprender com eles, né, cara. E aí fui lá, desci lá, sem entender o que era o Inatel, sem entender o que era esse mercado de telecom. perfeito. E depois fui obrigado, né, a ir estudar, correr atrás, fazer. E quando eu formei, por exemplo, né, meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso que a gente faz, ele foi em cima de modulações para redes ópticas. Sim, Então, sem eu saber, lá em 2013, cara, eu apresentei isso para poder formar, falando sobre GPON, EPON, um pouco antes da tecnologia ser aplicada. sim, Mas lá naquela época já tinha as modulações para o GPON que a gente usa hoje dentro do provedor, para o XGS-PON que a gente está começando a fazer a migração
para as redes NGPON, como 50 GPON, que hoje a gente apresenta na FutureCon como uma tendência, como um futuro do mercado, né? Sim. Mas lá atrás, no meu TCC, a gente já falava sobre cada uma dessas tecnologias, Olha como que elas seriam legal. aplicadas e tal. E eu, na época, né, como a gente faz com orientação do provedor, eu falei, Sim. cara, eu nunca vou usar isso na minha vida, cara. Eu falei, E o XGS POM, por exemplo, o que que tem, o que que vem de diferente aí pro mercado agora que vai ampliar aí pro provedor? a gente está falando de aumento de capacidade, tanto de transferência de dados, quanto também de zona de atendimento, para você poder conseguir atender áreas mais densas, né? Sim, Então, se você vai para o modelo XGS-PON, você consegue conectar aí até 256 clientes dentro da mesma porta. é Hoje, exponencial, né? hoje nós trabalhamos com um produto que ele é híbrido e ele permite que você rode dentro da mesma porta PON, tecnologia GPON e tecnologia XGS-PON. Então, você dentro da mesma fibra, quando vai fazer essa transição, você não precisa desconectar os seus clientes. Você consegue Sim, rodar tudo isso em conjunto dentro da OLT, dentro daquela mesma porta, e você vai ativando apenas os clientes que você vai colocar XGS-PON. Com isso, você consegue entregar planos de 1 GB, 2 GB e por aí vai. Tem produtos que atendem até 10 GB, né? Então, olha que aí depende interessante. do que o provedor vai homologar, qual item que ele vai focar, o que é o mercado dele, né? Aí Perfeito. abre-se o leque, né? E essa compatibilidade ela é sempre importante porque você não pode descontinuar uma tecnologia que você já tá com ela na rua, né? E, e tem que evoluir, né? Poxa, interessante. E você falou lá de Dourados, que é uma área muito agrícola, né? E eu lembro que um desafio que a gente tinha muito no provedor era atender longas distâncias, né? Porque, tá bom, você tem uma densidade de assinantes grande dentro da cidade, beleza, e tem muita tecnologia bacana hoje, mas muitas vezes no B2B a empresa está afastada, né? Ou não só afastada, muito afastada, né? E é um desafio chegar, né, para atender, e depois que chega também um link de internet lá, distribuir esse link de internet. Como que tá isso hoje? Eu tô por fora do operacional há um tempo, né? O que que você tem, quais que são as tecnologias que são aplicadas hoje? Hoje a fibra, ela dominou boa parte do cenário nacional, né? Se a gente falar em área urbana aí, posso estar errado no dado porque eu não lembro agora a fonte, mas você tem mais de 90% já das áreas urbanas fibradas, é Eu ouvi próximo falar que são 98, né? 120 milhões de portas Aham, para 60 milhões de de. usuários. É, Até fiz um comparativo esses dias atrás sobre a quantidade de portas que tem no Brasil, que dava nessa casa aí, versus o Paraguai, como é que funcionam esses modais, né? é, Porque no Brasil a gente tem uma diferença enorme, né? A gente aqui tem realmente um mercado livre de internet. sim, E a telecom, ela é tratada como um monopólio ou como um oligopólio em todos os lugares do mundo, praticamente. Então, para todos os países, quando você olha, são raríssimos os cases que você tem similares ao Brasil, com essa quantidade de provedores competindo para poder prover o serviço. É por isso que aqui o preço da internet não sobe. Porque se a operadora começa a subir, ela perde um monte de sim, cliente. Isso vai para os provedores, né? Mas em outros países, se você vai na Europa, por exemplo, você vai ter lá no máximo 3, 4 operadores de telecom ali por país, né? sim. Fazendo a distribuição. Então fica muito fácil. Um acordo entre eles ali, sobe o preço da internet É. ano a ano, o cara tem que engolir, né? É um pouco do que tinha lá no par metálico, muitos anos atrás, né? Que foi Exatamente. quebrado. Exatamente. É, isso aí que você falou, o comparativo com o Paraguai. No Paraguai, hoje, você tem é, esse oligopólio que você falou? Você tem grandes operadores, mas você Sim, também tem pequenos provedores. mas ele Só usa que uma você rede neutra tem, ali? não, você tem também rede própria lá, mas não é assim, por exemplo, no Uruguai. No Uruguai é um oligopólio, na Argentina também, né? E, e lá no Paraguai mas você tem uma diferença enorme, brutal, de quantidade de casas, né? Lá é muito menor o mercado, É, não chega a 1 milhão de de assinantes? assinantes ali para você poder atender. Então, Olha que o interessante. Brasil ele permite e talvez tenha sido o motivador, né, de não ter feito uma regulação tão forte no início, que é uma Sim, coisa que a gente começa a perceber que a Anatel, que o governo está avançando em cima, né? Você conseguir dar uma regulada, aumentar impostos, trazer todo mundo para dentro de uma mesma cesta de pagamentos de impostos, né? E isso sim, acaba inviabilizando operações menores, né? Porque o cara, ele deixou lá atrás, tinha um gap muito grande, né? sim, E a operadora, ela vai fazer o quê? Ela vai fibrar primeiro onde estão os grandes centros urbanos.
né, onde você tem a maior quantidade de assinantes. Você vai começar pelo maior primeiro. Sim. E depois você vai avançando no interior. Se a gente tivesse dependido somente das operadoras, a O gente interior ia estar desassistido, a gente né? deveria estar muito desassistido hoje. E isso atrasa vários outros setores, né? Porque se você não tem uma conexão com velocidade alta, você também não avança na implantação de 5G, por exemplo. Sim, Se você não avança na implantação de 5G, outras tecnologias que dependem de latência, que você, por exemplo, atendimento em alta velocidade, de zonas rurais e etc. Cara, se você não for fazer isso aí com 5G, você não tem como você cabear isso. perfeito. Você vai ter que partir para um Starlink, por exemplo, ou um outro tipo de conexão. Isso é muito Né? interessante, né? Se a gente pensar que é, eu falo que são guerreiros mesmo assim no interior, porque você sempre tem alguém que é no interior mesmo assim, tem alguém que é diferente, que é o cara que é o dono do provedor, ele já viu isso antes, ele busca tecnologia e tudo. Pensa, por exemplo, home office, educação à distância, pandemia, né? Como que seria sem a internet difundida como nós tínhamos na época, né? E foi muito justamente nesse empenho do microempreendedor, né? Ah, Que hoje ele tem crescido. E você falou de uma questão tributária aí, e hoje o desafio tem sido esse também, né? É, o provedor agora, ele deixa de ser do interior, aí ele começa a ser de uma região, porque ele começa a comprar os vizinhos ali, começa a atender cidades vizinhas, ou ele vai se unir com os vizinhos, e ele precisa se organizar para poder ter um poder de compra maior, para poder te buscar lá e conseguir uma condição um pouco melhor, comprar volume, né? Porque o custo é volume, né? No custo você consegue reduzir e tudo mais. E você tem visto esse movimento dessas fusões, aquisições? aham. Eu acho que 2025 até foi um ano aquém em termos de fusões e aquisições, pelo que eu observo. Eu achava que haveriam mais. Sim, Eu vi poucas, e até eu falei sobre isso na internet. Eu acho que até a mais relevante que teve foi a compra da Próxima pelas As. sim. Acho que foi a que mais bombou aí, que gerou A próxima repercussão. lá no Nordeste, né? Isso, lá no Sim, Nordeste, do Leonardo, né? isso. E agora você tem um movimento, por exemplo, da Brasil Tecpar, com a liga, né, Sim, sendo comprada. Ainda a gente só vê rumores, né, a gente não tem nada certo sobre isso. Mas esse ano ele promete ser um ano com mais atividade. Por quê? A gente tem muito provedor pequeno dentro da informalidade. sim, Se esse cara tivesse formalmente pagando todos os impostos, talvez a operação dele não fosse rentável. perfeito. A partir do momento em que você tem uma rastreabilidade dos pagamentos via Pix, das transações financeiras, e isso começa a ser olhado minuciosamente pelo governo, talvez esse cara não consiga mais sonegar. Perfeito. E ele já deve estar preocupado com isso aí, e ele tem 2026 para poder arrumar a casa, para entrar em 2027 ali, puxando a tributação nova com todo esse aparato montado, né? Então, se esse cara não conseguir organizar a casa dele e se tornar eficiente em 2026, ele vai chegar no final do ano, cara, ó, eu vendo, ou 2027 É verdade. vai ser ferrado, É, entendeu? E então eu acredito que esse ano vai acelerar por causa disso. perfeito. Outra coisa também, quando você pensa no M&A, você sempre faz uma conta sobre o que a sua empresa entrega de rentabilidade. Sim, Então você vai olhar um universo para frente de alguns meses, vai falar, minha empresa dá X de faturamento, me deixa Y líquido, então, cara, vale a pena eu vender, eu aplico em outro negócio, eu vou para outros mercados. Cara, se o cara colocar na ponta do lápis que essa rentabilidade a partir do ano que vem aí já não entrega, cara, pô, sim, talvez em vez de ele gastar toda essa grana agora e organizar tal e não ter isso ali na frente, vale a pena ele juntar essa operação e vender ela perfeito. de uma vez. Isso é interessante, né? Porque é, hum, nós, como software, né? A gente percebe muito isso, porque o provedor de internet, ele é muito profissional tecnologicamente, né? Porque as tecnologias que são usadas hoje são tecnologias avançadas, né? É, mas nesse back-office aí administrativo financeiro, às vezes ele não tem tanto controle apurado dos custos, dos resultados, para poder tomar decisão de forma facilitada do financeiro, né? Você falou aí um pouco até da saúde financeira para ele ter um bom valor na empresa, né? O quanto que ele tem de endividamento, né? Porque eu lembro quando eu fui vender o meu provedor,
módulo de torre, né, na época não valia nada, né? O valor do provedor eram os assinantes, né? Aham. Por mais que os equipamentos sejam tecnológicos, mas cabo lançado ele não tem valor mais, né? Ele tem custo na hora de comprar, mas o que vale é o cliente que você atende lá na ponta. E acho que o grande desafio para os provedores nesse ano vai ser justamente para os donos mesmo, para mudar um pouco a perspectiva, para se tornar um cara mais executivo, para pensar de forma Sim, estratégica, para se preparar para começar a comprar ou para sim. se vender, né? Mas eu acho que tem um insight aí que eu vejo algumas outras oportunidades. Então, por exemplo, às vezes você compra o seu concorrente mais por uma questão de proteção de mercado. Então Uhum. você tem um cara que ele é muito grande na mesma região que você, mas você é maior que ele, por exemplo. Querendo ou não, ele vai puxar o preço para baixo, porque você vai ter que, às vezes, não necessariamente reduzir o custo do que você vende de internet para o consumidor final. Mas ele vai te fazer mais, ele vai te fazer gastar mais para poder fazer aquisição de cliente, mais em impulsionamento, mais em outras ações de marketing. No final, ele Perfeito. vai diminuir a sua rentabilidade. Se você compra esse cara, juntos vocês multiplicam esse faturamento. Perfeito. Vocês constroem uma estrutura única, Uhum. vocês conseguem, né, centralizar toda a parte de link, então tem vários outros benefícios nisso. Existem outros tipos de aquisições que você pode fazer em cenários onde você não tem mais espaço nos postes para poder passar fibra. Sim, Então você não consegue chegar lá, por exemplo, uma região mais que o pessoal grita muito na internet aí, mais polêmica, em Santa Catarina ali, por exemplo, você tem o litoral. sim. Você tem algumas cidades no litoral que você já tem lá 8, 9 empresas no poste e a empresa, a concessionária de energia elétrica já não homologa mais projeto para você poder passar fibra no poste, senão teria 30 Sim. provedores lá, né? E aí, como é que você faz para crescer nessas regiões? Densamente povoadas, Tem que comprar alguém, você né? tem que Que comprar tenha alguém ali já. que tenha essa Sim. estrutura. Você também pode ter uma visão diferente. Por exemplo, o cabo ele pode ser caro, mas ele se paga ao longo do tempo porque tem muita durabilidade em termos Sim. de anos. Você bota lá a fibra, vai 10, 15 anos, vai ficar lá no poste bonitinha, sem problema nenhum. Mas e quanto tempo você leva para poder fibrar? Pagando uma equipe terceira para você conseguir mapear toda, uma, toda uma região, né? Perfeito. Então, às vezes, o tempo que você gastaria para construir tudo isso daí, se você compra uma operação pequenininha, mas que está toda fibrada e pronta, cara, você pluga aquilo dentro do seu operacional e você já tem tudo, Traz pra dentro da todas as estrutura. portas disponíveis para você poder fazer o atendimento. E aí a sua máquina de vendas, né, ela vai para cima captar clientes. Então, a estratégia depende de cada De um, cada um. né? Sim, Depende de cada um. Cada um sabe a pedra que sim. aperta o seu calo, né? É verdade. Então, E é você isso. falou um ponto que eu ouvi isso uma vez, que era assim, eu vou começar a atuar nessa região antes de eu lançar fibra, antes de eu distribuir rede lá, peraí, deixa eu ver se tem alguém lá que eu posso comprar, né? Porque às vezes é um investimento melhor de fazer, ou o M&A é isso, né? Ou é aquisição ou é fusão, Fusão. né? E pode fazer uma fusão e cada um mantém com seu percentual ali e juntos somos mais fortes, né? É, É, e algo que está muito em voga hoje também é justamente os serviços complementares, né? Eu te conheci através de um vídeo que eu recebi do nosso diretor, que passou até a fotinha dele ali, que ele tava falando, que era um vídeo falando sobre a IA. IA nos roteadores, para poder ter uma gestão ali muito mais moderna do que a gente tem hoje, né? O que você vê para o futuro, tanto da tecnologia na experiência do cliente, do que o provedor vai poder levar, e da possibilidade de agregar mais serviços para o provedor? certo. Esse é um mercado hoje em desenvolvimento, né? Sim, Em expansão. Então a IA, ela está sendo acho que o maior motor de geração de valor aí dos últimos tempos, né? Nunca sim, se gerou tanto valor assim. Muita gente fala em bolha e tal. Eu acho que os caras enxergam outras coisas que a gente, pobres mortais aqui no dia a dia, ainda não enxergamos, né? Porque senão não haveria tanto dinheiro sendo empregado nisso. Mas, por exemplo, no provedor eu consigo enxergar várias maneiras. Então, o que hoje é a maior dor do provedor de internet, né? Eu acho que em termos de reclamações dentro do suporte, talvez seja a cobertura Wi-Fi. sim.
né? Qual é a maior dificuldade de um bom comercial? Talvez fazer um upselling dentro da venda, né? Como é que você Perfeito. tira aquele cliente do seu plano de R$ 90 e joga ele para o seu plano de 119, né? Sim, E o que a inteligência artificial pode contribuir para você? Então, por exemplo, digamos que você tenha lá um software que roda em cima da CPE que está dentro da casa do cliente. E aí ela analisa como que esse cara está usando a internet dentro da casa dele. Será que o sinal está sempre bom no celular dele? Será que sim, ele está usando lá no banheiro, no outro lado do apartamento, e aí o sinal fica caindo? E aí a inteligência artificial ela pode medir esse tipo de caso e te reportar, falando assim, olha, o Joãozinho está aqui usando a rede Wi-Fi, mas constantemente desconecta. Então, perfeito. o nível de satisfação desse cara com o desempenho da rede Wi-Fi não pode estar bom. Sim, olha E, que legal. e ele te dá um insight para que você faça o quê? Você pega o seu comercial, ligue pro Joãozinho antes dele ficar puto e fala, ó, cara, eu tenho aqui um plano que se você pagar mais R$ 29 por mês, Tem eu um te coloco repetidor? um outro equipamento em rede mesh Sim, aqui. Cara, aí você vai conseguir falar na casa inteira, vai melhorar muito a conexão e tal. Então, é uma coisa é essa, né? Outra coisa que você consegue medir é se esses dados de desempenho pelas aplicações que ele faz lá, tipos de pacote, tal, se as latências são aceitáveis. Às vezes você mediu que se o cara é um gamer ou não, né? sim. Então você priorizar outros tipos de funções ou outros tipos de equipamentos que entreguem mais desempenho nessa área. Então, eu acho que são Olha que legal. insights, cara, pequenos que eu acho que resolvem dores dos provedores, trazem retorno real, né? E aí, cara, a gente deve ter também, né, o lançamento de outras aplicações de inteligência artificial cada vez mais fortes, né? Então a gente está vendo, a gente fala muito sobre o chat GPT e tal, mas ele é uma parte É o que a gente da consegue cadeia acessar ali, aqui, né? né? O mercado grita muito e quando todo mundo começa a gritar ao mesmo tempo sobre algo, cara, esse algo deve ser muito importante. E o mercado ele grita muito hoje sobre data centers em aplicações edge, que são aplicações próximas do usuário, Perfeito. que é o quê? O máximo de coisas que você consegue trazer de uma nuvem muito longe, muito cara, para um data center próximo, pequeno, em que a latência seja rapidinho, a resposta ali pro cliente, né? E a ideia de você ter a inteligência artificial aplicada nesses roteadores, nesses equipamentos, é quais tipos de aplicações que rodam em cima de IA que você consegue ter esse processamento mais próximo do cara, de repente Perfeito. até dentro do roteador, né? Sim. Então a ideia é essa. Então, vai várias. Aí, ó, Aí vai embora, né? putz, aí vai embora, porque a aplicação ela é muito disso. Ela vai. Primeiro você vai disponibilizando a tecnologia, da tecnologia surgem novas ideias, Sim. aí são geradas. E o que você falou é muito interessante porque é, um desafio para os provedores hoje é o CAC, né? O custo de aquisição de cliente. Beleza. Para eu fazer uma instalação, para eu habilitar um cliente na minha rede, eu tenho um custo que ele é fixo ali e eu preciso assumir ele. Como que eu vou pagar esse custo? Mantendo o cliente na base. E se esse cara está insatisfeito, porque toda vez que ele vai no quarto dele, o Wi-Fi não funciona, ele vai cancelar e contratar alguém que vai ter essa perspicácia de colocar o roteador melhor posicionado na casa, ou colocar dois roteadores e tudo. E ele já vai chegar para esse segundo fornecedor ciente que ele precisa pagar um pouco mais. Porque ele está pagando, no exemplo que você deu aí, 90 e poucos reais, ele já entendeu que ele não vai ficar satisfeito. Então ele dá a oportunidade para o seu concorrente dele ir lá e pagar 130 reais, 140 reais para o cara, porque você não interceptou ele ali antes, né? Então é uma possibilidade de antecipar essa insatisfação e manter o cliente mais satisfeito. Porque hoje é, os provedores eles têm uma dificuldade justamente em diminuir esse churn, né? Que é essa desistência dos clientes. Aham. Mesmo no interior, você tem alguns concorrentes, né? E eu ouvi uma fala interessante que é assim, hoje na mesma cidade, a latência entre todos os provedores é praticamente a mesma. Só se o cara for muito incompetente ou usar equipamentos de muita Que vai dar má uma qualidade, diferença. que vai dar uma diferença. Mas se o cara pegar o provedor A, B ou C na cidade, a latência dele para São Paulo, por exemplo, vai ser a mesma. Uhum. Né? E se ele é um gamer, para ele vai ficar testando até que alguém atenda ele com um roteador de melhor qualidade. Porque aí garante para ele uma estabilidade melhor. Ou vá lá e faça uma configuração, deixa um IP setado no computador dele, fixo, que aquele IP ele tem prioridade,
ante algumas coisas. Beleza. Aí vou fazer uma brincadeira, né? A mãe dele pode estar lá baixando videozinho no Facebook que não vai atrapalhar ele na latência. Então, é interessante essa percepção. E os provedores estão atentos a isso? Cara, isso eu acho que hoje a maioria já percebeu, Sim. mas eu vejo que ainda gera muitas dúvidas na galera do meio da telecom. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma postagem que deu bastante compartilhamento, muito comentário, Uhum. que foi uma postagem sobre a Vivo testando a aplicação do FTTR, que é o Fiber to the Room, uma Sim. solução que a ZTE tem, outros players têm aí também. Ela não fala sobre a tecnologia. A tecnologia ali é o gancho. Ela fala sobre a mudança de foco. Porque as operadoras estão mudando o foco para onde? Para excelência de serviço. Isso aí. Para se preocupar com a cobertura da rede Wi-Fi dentro da casa do Experiência, cliente, né? com a experiência da rede Wi-Fi. E esse sempre foi uma força do provedor, né? Frente às grandes operadoras. Porque Sim. a operadora é mais difícil de você lidar, se você tem algum problema é mais difícil de você resolver. Você sempre tem aquele sentimento de que a empresa não se importa com você. Sim. E com o provedor local é o contrário, né? Ou pelo menos deveria ser o contrário. Conheço o dono. É Eu vou aquele no cara. pé do toco. Não é? Exatamente. Ah, qualquer coisa eu ligo aqui, o É isso cara aí. resolve e tal. Então, e pô, isso é uma força. A sua empresa é pequena, a sua empresa tá em 4 cidades. Cara, Sim. tu usa isso a seu favor, né? Tela, você tem que fazer dos limões uma limonada, né? É isso aí. Então, pô, usar isso a seu favor. E trabalhar em cima da experiência do cliente, né? Então, trabalhar em cima da experiência do cliente. Mas constantemente eu converso com alguns provedores de internet e eu recebo feedbacks, por exemplo, cara, por que que eu vou colocar esse equipamento poderoso lá na casa do cara, não sei o quê? Porque o cara vai cancelar aqui o plano e leva o roteador, leva tudo embora. Mas como é que você constrói uma empresa se você tiver esse tipo de mentalidade? É Então verdade. fecha as portas, né? E Você o. tem que construir uma base sólida que você vai colocar um equipamento que entregue resultado para o seu cliente, para que ele fique satisfeito e para que ele não Perfeito. pense em mudar de É isso casa aí. em hora nenhuma, né? E aí Perfeito. você tem que ir fazendo os upgrades, tanto de plano quanto de serviços, agregando valor para ele, para que ele se sinta satisfeito, né? Sim. Porque assédio, oferta, cara, se você abrir o Facebook, abrir o Instagram, fizer qualquer coisa, Você vai ter oferta. ou se você não fizer nada, vai Aham. ter gente te ligando o tempo inteiro para poder É isso aí. ofertar, né? Então você tem que entregar excelência para o cliente, senão ele vai mudar. E continua a mesma coisa, né? Porque olha que interessante o que você tá falando. Eu vou falar o que eu interpretei, tá? É, o provedor, ele sempre teve o diferencial no serviço, né? De ser próximo, de poder atender o cliente pronto, de ter o telefone da pessoa, de ser às vezes até amigo do dono, né? Todo mundo tem um pouco disso. Isso continua. Só que hoje a tecnologia equalizou tudo. Eu fui cliente de operadora em Belo Horizonte por uns 10 anos. E, cara, o único funcionário da empresa que eu vi foi o instalador que foi lá, conectou o roteador no cabo e nunca mais voltou. Eu nunca mais tive problema. Cara, é estável. É chato eu entrar num chat, numa área do assinante e ter que tentar achar alguém. Mas a tecnologia tá tão equalizada que eu nunca tive problema. Né? Eu sou um usuário que eu entendo também que se eu for para trás de 10 paredes, eu vou ter uma internet um pouco mais lenta. Então, eu já entendia isso, então eu nem ia, intuitivamente. Então, como a tecnologia equalizou, na minha perspectiva enquanto cliente assinante, eu não via diferença de conhecer o dono ou não. Então, em um mercado que a tecnologia equalizou a favor da operadora, nesse caso, né? O diferencial do provedor tem que ser esse zelo, tem que ser essa proximidade, só que vai dar mais trabalho. Porque o zelo agora não é só apagar fogo, né? Não é só resolver rápido, mandar um técnico lá na hora, nem nada. Não, é pôr um equipamento de maior qualidade para aquele cliente que paga um pouco melhor, né? É chegar na casa dele e fazer um trabalho. Eu vi até um cartoon recentemente falando sobre usar o scanner de Wi-Fi, né? Chega na casa do cliente, Mostra para ele certinho como se mostra, comporta. testa, dá uma volta na casa, explica como que funciona. Porque o cliente tem o mesmo celular que o técnico tem, só que às vezes o técnico não tá nem orientado,
né? Então tem um pouco dessa questão da educação, de treinar a equipe, de capacitar a equipe a estar preparada a pilotar as tecnologias, né? Mas é um desafio, é um Com desafio grande, certeza. né? É um desafio bem grande. Entendi. Cara, eu queria, assim, te agradecer muito por estar conosco aqui, por estar fazendo esse bate-papo. Você falou uma coisa aí que eu acabei deixando ela de lado, mas eu ouvi e eu fui pro lado da tecnologia. Você falou Aham, sobre impostos, né? aham, E hoje a gente tem aí o IBS, o CBS e tudo. E a gente tá aqui hoje em Porto Alegre e eu tenho uma gravação também com a Jennifer, que é uma consultora jurídica e contábil. Eu queria fazer uma pausa agora e convidar ela para entrar conosco, só para a gente conversar um pouquinho sobre essa nova realidade dos provedores e aham. tudo. Mas antes disso, eu queria te pedir para deixar suas redes, para se apresentar para o pessoal aí, para quem quiser te procurar, por onde que eles te buscam? Show. O melhor caminho com certeza é o Instagram. Sim, É só acessar lá. Isso é Telecom. Já vai cair na nossa rede social. sim, Lá na bio tem o meu contato pessoal, também tem o meu contato do escritório, para poder perfeito. fazer orçamento sobre qualquer uma das marcas que a gente trabalha. Sim, Algumas delas eu atendo o Brasil inteiro, sim, outras delas eu atendo só aqui no Sul, né? Mas, cara, sempre um prazer. Qualquer provedor que quiser ter o nosso contato, perfeito. quiser tomar um café, bater um papo, é sempre É legal. A isso aí. gente sempre aprende muito trocando, E trocando para ideia. além do profissional, eu scrollei seu Instagram lá e vi muitos vídeos. Aham. Tem comédia também, tá? Tem coisa engraçada. Eu vi um vídeo do cara puxando o cabo lá que eu achei irônico, eu achei hilário, mandei pra muita gente. Então, É, assim, mesmo se a pessoa for um gerente, se for um técnico, siga a página porque tem muito conteúdo para provedores, aham. né? E tem muita coisa bacana também. Show. Obrigado. Valeu. Beleza. Combinado então. Então, vamos lá, pessoal. Dando sequência aqui, né? Eu trouxe a Jennifer aqui para poder colaborar um pouco conosco. Na sua fala ali, Silvano, você falou um pouquinho sobre a preocupação dos provedores com essa questão da mudança dos impostos e tudo. Hoje a gente tem aí os fantasmas, né? Que são o IBS e o CBS, que chegam na nossa vida e vão, mas eles vão embora também, né? Porque eles são transitórios aí. Tem a questão da NEFCON, né? Que a HubSoft até já está atendendo os clientes e tudo. Desde novembro ali a gente já implantou, mas a entrega de janeiro foi postergada para abril, né? Por uma demanda do sistema do governo, né? Então o software já está pronto, já está lançando as informações do NFCom, mas o governo que não está preparado ainda e postergou isso para abril. Eu queria que você explicasse um pouco do que você tem visto aí, né? Porque você está sempre visitando os provedores e Tá. pedir para a Jennifer depois explicar esses fantasmas para nós aí, o IBS, o CBS, o que vai ser isso, né? Perfeito. Cara, acho que hoje é a principal preocupação, né, dos caras. Acho que em termos de gestão interna e organização, você trabalhar num formato em que você vai operar ali na frente com os novos impostos tem sido a principal preocupação, até para poder entender como diminuí-los. Sim, A gente sabe que o Brasil sempre foi um manicômio tributário em que ele prioriza, às vezes, não o mais eficiente, mas o cara que sabe melhor como transitar entre esses caminhos para poder pagar menos impostos, né? perfeito. E para isso você precisa ter, cara, alguém que seja expert nisso, alguém que consiga te orientar, porque é impossível você saber todas as regras de todos os cantos com leis municipais, estaduais e federais aí batendo Perfeito, uma em cima da outra, né? perfeito. E então eu recebo muita pergunta, mas eu não sou um expert em tributação e impostos. Hoje eu sei o básico para poder orientar o meu cliente quanto à compra dos produtos, né? Perfeito. Agora, para preparar um provedor, aí, putz, um profissional que estude isso, que consiga colocar as claras e dar esse caminho, pô, eu acho de grande valia, né? Acho que é importante. Que bom, que bom. É importante, sim, um profissional capacitado na área da tributação para orientação. É muito importante também que o empresário, dono de provedor, entenda que a terceirização das escolhas não é algo que vai ser plausível, não pode terceirizar a escolha de qual se vai ficar no simples, no lucro real, não pode terceirizar para um contador ou para uma terceira
pessoa, Perfeito. ele vai ter que tomar para si o esclarecimento, essa responsabilidade, né? Sim. Pegar clareza do que são essas coisas, do que é o IBS. O IBS, ele está substituindo o ICMS e o ISS. Sim. ICMS estadual e ISS municipal. Então, gradativamente, até 2033, nós vamos ter o aumento do IBS e a caída do ICMS e ISS, né? Então, vai ter essa substituição. Já o ano que vem, o CBS vai entrar no lugar do PIS/COFINS, né? Vai ter a substituição ali do PIS/COFINS. Então, o empresário, ele vai ter que entender no que isso me atinge, né? O que eu consigo, porque agora vai ter acreditação direto, Perfeito. né? Antes você tinha a possibilidade de se creditar e muitos profissionais da área falavam assim, eu não consigo mais trabalhar, como que eu vou creditar esse PIS/COFINS? Não tem como creditar, era um grande problema, agora vai ser instantâneo. Eu comprei um produto que tem ali tal imposto, eu vou ter direito a esse crédito, mas a empresa atrás de mim que me vendeu vai ter que ter pago esse crédito para eu ter direito nesse crédito. Ela tem que estar adimplente para você ganhar seu cashback. Para eu ganhar o meu cashback. Sim. Então, é muito importante que o empresário, o dono do provedor, ele compre de tal empresa, ele tenha lá os sistemas, notas, tudo bem organizadinho, para que ele entenda, tal produto eu comprei de tal empresa. Aí quando ele for lá ver o crédito dele, se a empresa que ele comprou realmente pagou. Aí que entre lá, né, na lista lá do DRE dele, para ele conseguir ver, mas tá, então eu tenho que conversar com tal empresa para ver se vai pagar, se não vai pagar, se não vai pagar, não vou mais comprar. É isso aí. Né? Ele vai escolher o fornecedor, que é aquele fornecedor adimplente, né? Pode encarecer o produto, vamos falar assim, né? Se o cara deixa de aproveitar o crédito, né? Isso, porque se ele não vai ter esse cashback, o custo dele daquele produto fica maior, isso, né? Exatamente. Mas se ele vai ter também esse crédito, então eu vou priorizar quem paga o imposto certinho, né? Isso é muito interessante, porque se você for pensar, a gente não tá falando aqui, esses arranjos tributários e arranjos fiscais, a gente não tá falando de sonegação. A gente tá falando de, por exemplo, pegar uma ferramenta como o HubSoft e se organizar para pagar o imposto certo. Porque com um arranjo tão complexo fiscal que está hoje, o provedor que não estiver assumindo essa responsabilidade, ele pode acabar pagando além da conta o que ele não precisaria estar pagando. E né? vai. E vai, né? E vai pagar, porque aí que está o pulo do gato. Por que mudar de modelo? Por que sair do simples? Por quê? Porque no simples não vai ter aproveitamento de crédito. Sim. Aí você vai ter que absorver todo o custo. Perfeito. Né? Você vai absorver todo o custo, vai pagar todos os impostos, não vai se acreditar de nada. E como que você vai manter a tua margem de lucro, lucratividade? Não tem como. Perfeito. Você não vai conseguir, porque os outros vão mudar. Aí você não vai, fica para trás. Não vai ter competitividade no mercado. Perfeito. Isso faz sentido. E o software cada vez mais fica mais relevante nisso, né? Também para poder tomar essa decisão. A compra toma uma relevância muito diferente agora, justamente com essa questão do crédito, né? De saber qual fornecedor escolher, trabalhar com empresas sérias e comprar de forma organizada. A gente falou um pouquinho no nosso podcast sobre comprar em conjunto, né? Aí você aumenta o volume de compra mais, então você consegue condições melhores. E você ainda se organiza tributariamente, tem aí, gente, no final, sei lá, 10, 20% do dinheiro que é bem organizado, né? O provedor que não se atentar para isso vai ficar 10, 20% mais lento, né? Para trás. E a tendência é minguar um pouco, né? Eu acredito que minguar bastante, porque falamos de números vultuosos. Quem está adaptado com o mercado entende que números tratados em provedor de internet são grandes. Sim. Né? Qualquer compra de equipamento, os valores são bem elevados. Então, você não pode fazer uma compra anual ali de provedor e não se acreditar. É verdade.
É verdade. E não adianta só gritar com o fornecedor, né? Porque Não. o fornecedor não tem o que fazer. Com certeza. Não é? É, exatamente E isso. na parte tributária, hoje o provedor que é pequeno, ele vai sair do simples. Quais são os outros modais de tributação que você vai ter aí para transição? É, Mantém-se o presumido e o real? Como é que funciona? tem o presumido, o real e o simples com IBS e CBS por fora, né? Uhum. Então, Seria tipo um simples especial, que é isso que eles estão falando, né? exatamente. O presumido, ele tá com umas incongruências aí, né? Que vai gerar algumas ações por entendimento ali de regulamentação. Confusão que aconteceu agora recentemente. Então, vai ficar o simples por fora, Perfeito. mais indicado, né? Para o provedor, mesmo assim, o dono de provedor vai ter que dar uma entendida nessa situação, e que é uma modalidade nova, não existia, que foi o que foi implantado agora. E o real, né? Para operações ali de médio a grande porte, tem que ser o real. O que é médio? Médio porte saiu ali 3, 4 mil clientes, já é médio porte, né? Entendi. Não adianta. O simples por fora é lá para 1.000, 2.000 clientes mesmo, operação ainda tracionando, né? Perfeito. Ali no tracking, aí consegue levar esse simples por fora. Mas é simples, né? É. Aí começou a ter uma complexidade, fazer compra anual de equipamentos, começou a ter funcionários, aí é real. Mas o provedor que está crescendo, você deve ver isso muito. Bastante. O provedor vai lá e compra assim, eu lembro disso, nossa, vai lá e compra bobina, né? Uma bobina por vez, né? Isso. E vai comprando pouquinho em pouquinho, vai crescendo e tal. Quando ele alcança a possibilidade de comprar de forma organizada para o ano todo, e ele vê o benefício daquela compra, ele pensa, nossa, eu estava comprando tão caro. Tão caro. E é a hora de organizar esse custo da compra, comprar de forma mais facilitada e também organizar a casa tributariamente para você ser rentável, né? Porque você perguntou do lucro presumido, né? A presunção do lucro hoje não faz sentido no provedor, na minha leitura, né? Correto. Porque é tanto custo envolvido que é melhor você ter um software para controlar isso e tributar em cima do lucro real mesmo, que é o verdadeiro. Exatamente. Não Né? faz sentido, no meu ponto de vista, para o provedor, o lucro presumido, porque mesmo assim você vai ter que absorver muito custo. O presumido, essa presunção que o governo traz, ela, no meu ponto de vista, não traz realidade para o provedor de internet, porque nós não temos o lucro que o governo presume que nós temos. Perfeito. Isso é muito interessante. A gente estava falando aqui, Silvano, de o provedor procurar uma contabilidade especializada para provedor. Por quê? O contador generalista, ele também tem uma percepção diferente, porque ele não está no negócio. E quem que é o legislador? É um contador generalista mesmo, né? Que ele está legislando para todo mundo, ele está tentando fazer algo equalizado ali. Esse cara, ele presume uma coisa muito, muito fora da realidade. Então é importante você estar, na minha leitura aqui, né? No real, e ter um contador especialista que vai te ajudar a pagar imposto em cima do que é real mesmo, né? Isso, para demonstrar a realidade vivida dentro do provedor, né? Porque são números grandes, mas se você for colocar na ponta do lápis, vai ver que muita coisa é imaginário. Sim. Né? O lucro mesmo, ele é pequeno. E outra dúvida que eu acho que pega bastante para o provedor hoje. No passado, muita gente correu para poder incluir SVAs e outros equipamentos e outros tipos de serviço junto na fatura, né? Para conseguir diminuir a base de cálculo do ICMS pago e trocar isso pelo ISS, que é muito mais baixo, né? Perfeito. Com a reforma tributária, essa medida já caiu, né? Caiu com a queda da norma 4 da Anatel em ali. outubro do ano passado, né? Isso, exatamente. Como é que fica agora, na sua visão ali, a engenharia, eu diria engenharia, né? Mas a engenharia tributária da coisa para você poder diminuir esse tipo de imposto? Qual que é a sacada que os caras têm para correr atrás? Perfeito. Existe algumas formas, tá?
o provedor mudando de categoria, saindo do simples, indo para o lucro real, nós conseguimos fazer uma reorganização de encarar mesmo, entender, isso daqui é ganho de patrimônio, isso daqui é Sim. despesa, né? Colocar em lista, fazer check, né? Isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E existe um produto que vai continuar sendo SVA, que são os livros e e-books, né? Que são serviços de valor agregado que não vão ter incidência de IBS-CBS. Então, esse produto é possível, sim, incorporar dentro do provedor para que ele consiga fazer uma composição em combos. Mas Perfeito. streamings e outros SVAs que eram vendidos, como storage de câmeras e coisas do tipo, esses vão ter imposto em cima. Perfeito. Né? Mas existe sim outras formas da gente conseguir organizar. E aí, e-books é uma grande sacada aí que a gente pode organizar de forma bem interessante, até pelo incentivo à leitura, né? Sim. Aham, Que temos aqui no nosso país. que legal. Pessoal, eu queria agradecer vocês. Esse bate-papo de minuto aqui, ele aconteceu porque nós tínhamos 2 gravações hoje, né, separadas e tal, e a gente optou por unir vocês, porque é um tema que preocupa muito os provedores e não vão nos faltar oportunidades de falar um pouco mais. Para você que está nos acompanhando aqui e busca uma solução para controlar isso tudo, né, solicite uma demonstração do HubSoft sem compromisso. A gente te mostra os recursos para você poder entender como controlar tudo isso que a gente está falando aqui. Eu vou te pedir, Jennifer, para apresentar também o seu SBA, né, para falar um pouquinho dele, onde o pessoal pode procurar. E vou te pedir para também, Silvano, falar onde que o pessoal te encontra, porque provavelmente esse podcast aqui vai ficar apartado do outro. Então, por favor, se apresente aí pro pessoal, para eles, onde que eles podem te encontrar. Legal. Sou o Silvano da Isso é Telecom. Você pode me achar lá no Instagram, que a gente fornece equipamentos para provedores de internet. Então, se o seu provedor está trilhando um caminho de crescimento, precisa de bons fornecedores, precisa de novas tecnologias, cara, nós somos um baita canal para poder fornecer esse tipo de equipamento. Todas as soluções em cima de OLTs, roteadores, EWDM, Sim. fibras ópticas, tudo isso, transceptores ópticos, você encontra lá com a gente, direto dos melhores e maiores fabricantes do mundo inteiro, para o seu provedor, preço competitivo, garantia, know-how de quem trabalha nesse mercado, beleza? E aí? Bom, eu sou a Jennifer Dornelles. Você me encontra no Instagram Assessoria Provedores de Internet. Lá eu falo um pouco sobre os impostos e os impactos que a reforma tributária vai trazer para o nosso setor. Também tenho um SVA. Você encontra ele no @editora Saber Mais. Beleza, pessoal, muito obrigado. Acompanhe a HubSoft nas redes sociais. A gente vai estar compartilhando esse conteúdo com vocês. E mais uma vez agradeço vocês, agradeço você que está assistindo. E vamos para cima, né? Vamos continuar. Muito obrigado. Muito obrigada. Valeu, foi ótimo.